Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, amigos! Com imensa satisfação estamos iniciando mais um programa, mais um ADV Jus TV, aqui na TV RP Canal 9 da NET, onde você sempre nos prestigia. Prestigie também a gente aí através dos nossos canais, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no nosso site, ok? É o advjus.net. Aliás, já quero te agradecer pela companhia de sempre. Hoje, com imensa satisfação, eu estou recebendo aqui em nossos estúdios o meu colega advogado, professor universitário, mestre em Direito, o Dr. Ivan Pinheiro de Figueiredo. Como eu disse, ele é advogado, professor universitário, mestre em Direito pela Unesp, especialista em Direito Processual Civil. A nossa pauta de hoje, abordagem e aplicação prática do processo civil. O ADV Jus já está no ar, fique aqui! Doutor Ivan, muito obrigado de ter aceito o meu convite para participar comigo aqui do programa. Olá, Marco, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui junto com você para gente discutir processo civil, né? Isso mesmo. Professor, a gente vai falar aqui de alguns temas aí que são muito interessantes, que estão dentro do processo civil. A gente tem muitos colegas que nos acompanham, o pessoal que iniciou aí a jornada na advocacia, mas temos também muitos estudantes e eles gostam muito quando vem o pessoal de docência aqui, né? Então tem algumas questões que a gente pontuou aqui no processo civil e eu começo te pedindo, por favor, fazer aí uma passagem sobre pontos importantes, né, da TGE, da Teoria Geral do Processo. O que a gente pode começar falando? Bom, Marco, é interessante a gente discutir, se a gente vai falar de teoria geral do processo, né, questões, dá para a gente notar que o CPC mesmo já divide, está estruturado numa parte geral, né, que é a primeira parte do código, e a parte especial. E nessa parte geral aí já tem algumas questões muito interessantes a respeito da teoria geral do processo, né, questões relativas a dever das partes, né, obrigações do juiz quando vai julgar, questões de competência, cooperação entre juízes, né, regras de alteração e modificação da competência relativa. Então tem alguns pontos bastante interessantes aí relacionados à teoria geral do processo, logo na parte geral do CPC, né? Certo. Um dos pontos, eu acho que bastante discutidos, um deles que eu acho que a gente pode destacar, é o do artigo 10, do princípio da não surpresa, né? O artigo 10º do CPC, que fala que o juiz, mesmo questões de ordem pública, não pode resolver sem antes intimar as partes, né? Importantíssimo, né? Então, um dos pontos aí que parece uma inovação do novo CPC é relacionado a esse princípio da vedação da decisão surpresa, né? E aí tem mais muita coisa. A teoria geral do processo é um capítulo à parte aí do processo civil, né? Ele dá para a gente escrever, e já foram, né, diversos livros aí sobre a teoria geral do processo. Um ponto bastante interessante aí para discutir no processo civil, né? Professor, agora com relação com relação ao processo de conhecimento, a gente está fazendo aí uma breve passagem, né? A gente sabe muito bem que o processo civil ele tem uma amplitude magnânima, né? Então, falar um pouquinho aqui do processo de conhecimento, doutor, destacar alguns pontos. Bom, Marco, o processo de conhecimento, né, o procedimento comum, lá começa no 318 do CPC, é a vala geral, né? É sempre interessante a gente discutir o procedimento comum em contraposição ao procedimento especial, que aqui os procedimentos especiais estão lá na frente do CPC, nas ações possessórias, né, o inventário e a partilha, exatamente, a consignação e pagamento, né, e tem bastante coisa, né, os embargos terceiro. Procedimento comum serve para a tutela de direito que não tem nenhuma peculiaridade, né? Quando eu tenho um direito no plano material que não tem peculiaridade nenhuma para ser tutelado por procedimento especial, eu vou aplicar o procedimento comum. E aí tem algumas coisas bastante interessantes, né? O procedimento comum começa, como sempre, com a petição inicial, né? Com os requisitos da petição inicial. E aí, recebida inicial, vou fazer lá o chamado juízo de admissibilidade, né? E logo aí já tem um aspecto bastante polêmico, aí, bastante interessante no novo CPC, que é da improcedência liminar, né? A improcedência liminar do pedido, lá 332. Certo.
Meu antigo orientador, professor Nery, discutia muito isso, já tinha uma polêmica isso no âmbito do CPC antigo, né? E agora o CPC novo positivou, reestruturou um pouco o Instituto, né, da improcedência liminar. E é um dos pontos aí que o CPC força muito a questão da jurisprudência, né? Porque permite que o juiz julgue improcedente, já vai analisar o mérito do pedido, sem contestação, sem resposta do réu, né? E com base principalmente em enunciado de jurisprudência, né? Em enunciado de súmula ou precedente vinculante. Aí, né? Então, eu acho que é um dos pontos bastante interessantes aí do procedimento comum, é a questão da improcedência liminar do pedido, me parece. Né? E nós temos esses assuntos aí pautados aqui, professor, nem que ficar um pouquinho redundante, nós vamos falar mais para frente também, certo? Agora nós vamos refletir um pouquinho, doutor Ivan, professor, a respeito, né, de vertentes que podem surgir dentro do processo de execução. A gente sabe que são muitas, né? Sim, sem dúvida, Marco. O processo de execução aí talvez a finalidade principal da ação, né? Todo mundo entra, vai demandar, eu sempre vou, quando eu vou discutir isso em qualquer lugar, a gente fala disso, né? Procedimento comum vai lá certificar o direito que incide no caso concreto. O processo de execução vai satisfazer, né? Tem a tutela prestada no processo de execução, a tutela de natureza satisfativa, né? É aquela que eu vou buscar converter qualquer prestação contida no título ou na sentença, né, no título executivo extrajudicial ou na sentença, de maneira mais ampla, né, mais genérica, em uma modificação no mundo da vida, né, no mundo real mesmo, né, quando o jurisdicionado vai receber o dinheiro que ele tem lá para receber, né, o advogado vai conseguir obter seus honorários, né. Então, o processo de execução, o procedimento aí de maneira mais ampla, né, de execução é fundamental no processo civil, né? E aí tem muita coisa, muita divergência aí no âmbito do processo de execução. Uma delas aí, uma das mais recentes, é a respeito do cabimento dos recursos no âmbito do processo de execução, né? Quais são os recursos cabíveis aí no procedimento de execução, no processo de execução. Mas é isso, né? Eu vou ter tutela satisfativa, né? Tenho duas formas principais aí de processo de execução, né? A depender do título que eu tenho, né? Se eu vou ter título judicial, tenho o cumprimento de sentença, né? Sim. Se eu tenho título executivo extrajudicial, o processo de execução autônomo, né? Certo. Então, acho que esses pontos aí são talvez... São os mais relevantes. Exatamente, os principais aí para a gente tocar de maneira mais genérica, né? É isso mesmo. Olha, meus amigos, vamos fazer agora um breve parênteses aqui na entrevista com o professor Ivan, porque nós temos estreia hoje no ADV Especial. Nós vamos receber a participação da doutora Giovana Tarazzi. Ela vai falar a respeito de processo do trabalho, direito do trabalho e compliance. Veja aí. Olá, eu sou Giovana Tarazzi, advogada especialista em direito do trabalho, e eu estou aqui hoje no ADV Jus para falar sobre compliance trabalhista. Compliance é um termo que vem do verbo to comply, do inglês, e que de uma forma traduzida seria agir em conformidade. Mas o compliance ele vai além de agir em conformidade, é um princípio de governança corporativa para assegurar a ética, a transparência e a eficiência na gestão administrativa. Existe o compliance nos Estados Unidos pelo menos há mais de 40 anos com o FCPA. No entanto, no Brasil, apenas em 2013, com a Lei de Combate à Corrupção, que tivemos a criação da expressão Programa de Integridade. O Programa de Integridade, ele inicialmente foi desenvolvido na área criminal, mas não se exauriu ali, atingindo também a área tributária, ambiental, concorrencial e também a área trabalhista. Isso porque as instituições perceberam que o capital humano é um importante pilar de sustentação de uma organização e que os descumprimentos de normas trabalhistas, além de gerar um passivo, prejudica o clima organizacional. E o prejuízo ao clima organizacional reduz a produtividade, eleva os índices de absenteísmo e, sobretudo, cria problemas interpessoais. É necessário, portanto, prevenir, detectar e reparar os danos que possam ocorrer, evitando, assim, às empresas eventuais litígios. O compliance vem sendo também uma exigência do mercado internacional e do poder público. Empresas brasileiras estão perdendo contratos com multinacionais por ausência de alguém especializado na implementação, na estruturação e no acompanhamento do compliance.
Falamos aqui um pouquinho da importância do compliance, voltamos em breve com outros assuntos relacionados ao compliance e área trabalhista. Muito obrigada e até mais. Ok, muito obrigado, doutora Giovana. Vamos seguindo aqui a nossa entrevista com o professor Ivan. Nesse instante, professor, eu queria colocar para você, né, que existem algumas vertentes aí, que não é bem esse termo, mas tem algumas pessoas que chamam uma execução de execução frustrada. É aquela que chega lá na frente e não tem nada para que se consiga aquele êxito, né? Eu quero te perguntar o seguinte, doutor. O que acontece com o executado depois que já foram passadas todas as fases do processo de execução e não aconteceu dele de ser pago? Quando é que ele se livra disso, professor? Então, Marco, como é que está hoje em dia essa regulamentação aí na execução civil, né? A gente sabe que é muito frustrante para o exequente, né, para aquele que, por vezes, passa por todo um processo, pela fase de conhecimento do procedimento, vai, produz prova, passa pela instrução, obtém uma sentença favorável, né? Tem o título ali, né, que é a sentença. Exatamente, obtém aquilo ali, tem lá, você chega, o cliente não tem eu sempre brinco com isso, né? Você chega o cliente e fala, ganhamos, maravilha, né? Mas não vamos levar. E aí agora precisamos fazer, como é que vai saldar isso aí, né? Como que eu vou conseguir realizar isso aí, concretizar essa prestação. Ou então no título executivo, né, celebra um contrato lá com a assinatura de duas testemunhas, ou mesmo contrato de honorários advocatícios, né? E como que eu vou saldar essa prestação aí constante desse instrumento, desse título executivo? A execução vai buscar entrar no patrimônio do executado para satisfazer essa prestação de maneira forçada, né? Certo. E como é que funciona isso para eu tentar dar uma resposta mais objetiva para vocês sobre esse ponto, né? O CPC prevê lá, na parte de suspensão do processo de execução, que se não houver bens do executado, se não forem localizados bens que sejam capazes de serem penhorados, né, objeto de penhora, e às vezes o executado tem bens, né, e eles são impenhoráveis, né, seja lá pelo rol do 833, seja por ser bem de família, se eu chego a um processo de execução e não encontro bens que possam ser penhorados do executado, o que eu faço é a suspensão da execução. E como é que está isso, né? Eu suspendo a execução pelo prazo de 1 ano, durante o qual não vai correr a prescrição. Passado esse 1 ano, o juiz determina o arquivamento do processo e ele vai para o arquivo agora sim e começa a contar o prazo de prescrição, né? Se passa esse prazo prescricional sem a ocorrência, sem a localização de bem nenhum do executado, aí esse processo vai ser extinto em função da ocorrência da prescrição, consumação da prescrição intercorrente. Que era uma regulação lá da LEF, né, da Lei de Execução Fiscal, que foi importada aí pelo CPC novo, agora foi positivado. E só para a gente passar a régua, a prescrição, então para o pessoal saber se vai se dar em... Depende também, né, Marco? O título executivo judicial, ele fala lá, né, prescreve a execução no mesmo prazo que a ação, diz a súmula do STF, né? Então, se eu estiver falando de uma título executivo em 3 anos, né, se indenizações, a depender, prazo em geral vai ser 3 ou 5 anos, né? Tá certo. Regra geral é isso aí. Tá certo. Meus amigos, mais um ADV especial aqui no ADV Jus, Direito Urbanístico, com o Dr. Roberto Guimarães. Veja aí. Olá! Dentro do direito urbanístico, hoje falarei sobre restrições urbanísticas provenientes de loteamentos. Quando do projeto de aprovação de novos bairros, podem surgir 2 tipos de restrições, a convencional e a legal. A primeira é imposta pelo próprio loteador, proprietário da gleba bruta que será urbanizada, e a segunda pelo município com base na lei do zoneamento, por exemplo. O interessante é que aquela convencional se converte em legal após a aprovação do loteamento e por isso requer muito cuidado por parte do município, para que esse tipo de restrição não venha engessar o bairro no contexto da cidade e seu desenvolvimento urbano ideal. Há muito tempo, essas restrições tinham caráter perpétuo, o que trazia grandes prejuízos e atrasos para as cidades, além de infindáveis discussões judiciais. Hoje, entende-se possível o levantamento das restrições, desde que contemplada por legislação especial, garantida ampla e democrática discussão. Valorizou-se o interesse público ao local,
à medida que terão força até que não colidentes com a ordem urbanística. Mas é importante destacar que continuam imperativas no vazio normativo, caso em que as sobreditas restrições são aplicadas supletivamente à legislação urbanística. Importante e de grande relevância, a partir de agora, que a administração pública, para evitar discussões inócuas, avalie criteriosamente a imposição das restrições convencionais, já no momento da análise dos novos empreendimentos, vedando sumariamente se divergência do traçado urbano ideal. Todavia, o levante das restrições, a par de salvaguardar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, deve garantir o direito à justa indenização dos proprietários atingidos pela alteração. Em outras palavras, a alteração das restrições urbanísticas de um bairro, por exemplo, não mais é vedada. Porém, aos moradores deve ser assegurada indenização caso assim pretendam, individual ou coletivamente. Em breve, voltamos aqui no ADVJus. Até lá! Ok, muito obrigado, doutor. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo aqui no ADVJus TV, que vai voltar rapidinho. Aguarde, por favor. Qualisystem Informática. Oferecemos o melhor para você em serviços de tecnologia. Apresentamos o Legale Web, perfeito para qualquer tipo de advocacia. Também o Quali Saúde, controle total em gestão de planos de saúde. E disponibilizamos sistemas e integração, suporte técnico e muito mais. Qualisystem Informática, 20 anos de experiência. Consulte-nos. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Legal, voltamos então com o ADVJus TV de hoje. Honrosamente nós estamos recebendo meu colega advogado, professor universitário, o Dr. Ivan Pinheiro Figueiredo. Nós estamos falando a respeito de uma abordagem e aplicação prática dentro do processo civil, que é a especialidade aqui do nosso convidado. Professor, nesse instante, às vezes algumas coisas que a gente fala dá até um pouquinho de redundância, mas é importantíssimo porque tem muito pessoal aí que está na graduação nos acompanhando, com relação à decisão interlocutória definitiva que decide o mérito no novo CPC. O que nós podemos falar? Marco, essa é uma questão aí fundamental, né? Eu acho, do CPC, é um ponto polêmico muito importante, né, de atenção tanto na parte do estudo teórico, como na prática da advocacia nossa. Aí a gente precisa prestar muita atenção, ficar muito atento com relação à decisão interlocutória definitiva, decisão interlocutória de mérito, né? Que é isso? São aqueles casos em que o juiz... E aí é importante a gente tocar, talvez, no conceito de sentença, né? O CPC adotou como dizendo lá, um conceito que mudou muito no passar dos anos, né? Desde o CPC antigo já houve alteração e no novo também houve. Sentença é o pronunciamento do juiz que resolve ou não o mérito, né? E que põe fim à fase de conhecimento ao processo de execução. O que quer dizer isso? Se eu tiver uma decisão que ainda assim resolva o mérito, mas que não põe fim no processo, eu tenho uma interlocutória. E essa interlocutória, sendo de mérito, não tendo sido impugnada no prazo correto, na prazo de 15 dias para a interposição do agravo do instrumento, ela vai transitar em julgado e não vai poder ser revista depois por ocasião da sentença e da apelação. Certo. Então, um ponto interessante relacionado à decisão interlocutória de mérito é esse, eu acho que é muito fundamental, que é saindo a decisão interlocutória que resolve parte do mérito, um dos casos aí é do julgamento antecipado parcial do mérito lá do 356 do CPC, Certo. tem uma parte do pedido em controvérsia, ou uma parte que o juiz entende que não precisa produzir prova, não precisa iniciar a instrução, ele já vai resolver esse capítulo da demanda por decisão interlocutória. E essa decisão interlocutória, sendo de mérito, se ela não for impugnada no prazo de interposição do agravo do instrumento, ela transita em julgado e vai estar cobertada aí pela autoridade da coisa julgada. Certo. E não vou poder rediscutir isso aí por ocasião da sentença. Aí acabou. Então esse é o ponto interessante, que às vezes a gente tem a impressão, né, que eu vou impugnar isso aí lá na sentença, lá na frente, né, vou deixar para rediscutir isso depois por ocasião em que o juiz for sentenciar. Mas não existe, né? Eu tenho que fazer a impugnação no momento da aprovação dessa decisão. Doutor, e de procedência liminar?
Pois é, a mesma coisa, né, Marco? É exatamente um desses pontos aí. Se a improcedência é parcial, lá do 332, e aí com força na jurisprudência, né, principalmente, ou prescrição ou jurisprudência. Tô litigando em sentido contrário ao que diz uma súmula da STJ, súmula da STF, precedente em recurso repetitivo, né? Se eu estou demandando contra alguma dessas decisões que são, né, de força de jurisprudência, né? O nosso código é adotando uma visão que dá bastante força para a jurisprudência, não só para a lei, né, texto legal só, mas para a jurisprudência. Se eu estiver litigando contra esses provimentos, o juiz pode julgar liminarmente improcedente, né? Sem citar o réu, já vai julgar, resolver o mérito do meu pedido ali e julgar improcedente o pedido. Então, e aí essa decisão pode ser parcial, inclusive, né? Se eu faço acumulação de pedidos, 2 pedidos, e o juiz entende que é o caso de julgar um deles liminarmente improcedente, pode fazer isso de maneira parcial. E esse é um exemplo de decisão interlocutória definitiva, decisão interlocutória de mérito que pode transitar em julgado. Que é possível, né, doutor? Agora, rol taxativo, doutor, no agravo de instrumento. Essa aí também é outra bomba, né, Marcos? Essa daí é outra bomba aí que o pessoal quis inovar no CPC, falavam, né? Não, tem muito agravo de instrumento. O tribunal não funciona porque tem muito agravo de instrumento, são muito recursos impugnando decisão interlocutória e o processo não anda por conta disso. Fizeram lá o 1015 do CPC, um rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, né? Então, o que o legislador falou lá, a comissão de juristas e tudo mais, né? Só cabe agravo de instrumento nessas hipóteses do rol do artigo 1015 do CPC. Nas demais, todas as outras decisões interlocutórias têm que ser impugnadas em preliminar de apelação. Então, aquelas que estiverem no rol do 1015, exemplo, decisão interlocutória de mérito, podem ser objeto de agravo de instrumento, as demais têm que ser impugnadas em preliminar de apelação. Até aí, tranquilo. Problema, né? Problema que o STJ se debruçou aí. Indeferimento de produção de prova. Se eu peço para produzir uma prova e o juiz indefere, não está no rol do 1015. Não cabe agravo de instrumento. E não me interessa lá em preliminar de apelação impugnar a produção de uma prova que já passou a fase de instrução e o juiz já sentenciou. O que o STJ resolveu aí, em recurso repetitivo inclusive, que esse rol do 1015 é um rol de taxatividade mitigada. É aquela coisa, né? Puxa, é o famoso, deram uma ajeitada, né? A redação não ficou boa. Fala, vamos dar uma aliviadinha aqui, né, doutor? Exatamente. Aí a gente não sabe muito bem o que é, né? É isso. Doutor, agora é o seguinte, é bem assim, perceptível, né, o apego conciliatório que trouxe o CPC. Gostaria que você falasse um pouquinho a respeito, né, das audiências de conciliação e de mediação. Assim, situações que podem surgir, né? Nós temos aí sim, principalmente dentro da própria classe advocatícia, doutor, um certo assim, será que isso, né, vai ter o resultado que eu quero? O que nós podemos falar, doutor? Essa é uma questão muito interessante, né, Marcos, que você suscita aí para a gente discutir, que é a intenção do CPC de forçar a autocomposição, né? Transação, celebração de acordo entre as partes e tudo mais, né? Isso tem um ponto teórico que é um pouco complicado, né? Você joga a demora do processo no colo das partes, né? Você fala, resolve por acordo agora, porque senão vai demorar para resolver. Então, aquele que tem direito, muitas vezes abre mão do seu direito para celebrar um acordo e obter a prestação jurisdicional mais célere, o que é complicado isso aí, do ponto de vista, né? Complicado. Mesmo teórico, dá para a gente imaginar um monte de problema relacionado a isso aí. Agora, é interessante, a conciliação sempre é interessante por vezes, né? O argumento de quem defende ela é sempre esse, que ela traz uma pacificação do conflito, né? As partes conseguem celebrar entrar em acordo mesmo e resolver aquele conflito, né? O próprio CPC, hoje em dia, no procedimento comum para os nossos colegas aí, futuros colegas que estão na graduação, né? Isso é muito objeto de prova, porque na prática teve uma relevância diminuta. O réu é citado hoje, em regra, para audiência de conciliação e mediação. Não é nem para contestar, né? Para participar de audiência de conciliação e mediação. Então, esse é um dos pontos aí que tentou incentivar a conciliação, a realização de transação e tudo mais, né, Marco? Mas é um ponto complexo, né? Não dá para a gente... Se abrevia a resolução do conflito, também, em geral, em demandas contra o INSS, né, e tudo mais. Tem bastante coisa. Exatamente. Você faz com que aquele que tem direito abra a mão do seu direito para obter uma prestação mais rápida, o que não é muito bom, né? Verdade, é isso mesmo. Doutor, agora, formalidades exigidas, né, e possibilidades, principalmente aí com relação ao recurso de apelação, né? Aqui no caso nosso, aqui para o TJ. Bom, o recurso de apelação, Marco,
recurso por excelência, talvez mais conhecido, né? Aquele que cabe para impugnar a sentença, né? Cabe da sentença, cabe a apelação, né? Então, toda vez que eu tiver sentença aqui da Justiça Estadual de primeiro grau, aqui da comarca de Ribeirão Preto, vai caber a apelação e o órgão competente para conhecer dessa apelação vai ser o Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Na Justiça Federal, TRF3, aqui na terceira região. E a apelação é um recurso interessante porque ela tem efeito devolutivo amplo, né? Ela devolve ao conhecimento do tribunal todas as questões que foram discutidas em primeira instância, então ela tem uma abrangência muito grande, né? É, em regra, recebida no duplo efeito, né? Efeito devolutivo e suspensivo, né? Vai suspender a eficácia da decisão da sentença impugnada. É interessante lembrar que na apelação eu não posso retomar a análise de decisões interlocutórias definitivas, né? E me parece que esses são os pontos aí mais centrais relacionados à apelação, que dê para a gente tocar assim, de maneira breve sobre a apelação no processo civil, né? Nos juizados especiais não cabe apelação, né? Cabe um recurso específico, que é o chamado recurso nominado, né? Prazo de 10 dias para interposição, prazo diferente também, né? E contado em dias úteis, né? Já foi positivada a lei nesse sentido. Mas no CPC aí a apelação é o recurso cabível contra a sentença sempre, né? Doutor, lembrar o pessoal novo, principalmente aí, não esquecer do preparo, né? Exatamente, não esquecer de preparar seus recursos, né? Porque senão vai ser indeferido de plano e vai perder o prazo para recorrer. É interessante notar até que em relação ao preparo, o CPC previu a intimação da parte para complementar o preparo, né? Se houver falta de pequeno valor. Foi uma inovação importante. Exatamente, e facilita o trabalho do advogado também, né, Marco? Porque às vezes você tem um recurso indeferido, está consumada a preclusão por vezes, né? Preclusão temporal, você não vai poder interpor o seu recurso e aí, por falta de preparo, né? Recolhimento de custos aí, né? Tá certo. Meus amigos, ADV Especial, Direito Imobiliário, Dr. Luiz Felipe Arcanjo, nosso parceiro aqui de ADV Especial. Confira. Olá, amigos do ADV Jus. Hoje falaremos, em caso de desistência da compra do imóvel, quando é devida a comissão e quando não é devida a comissão ao corretor de imóveis. A parte majoritária da doutrina sustenta que o rompimento do negócio, por culpa de uma das partes, faz recair sobre a que rompeu a obrigação de pagar a comissão devida pela mediação. Assim, se o corretor realizou sua tarefa conseguindo a conclusão do contrato, deve ser remunerado. Scavone Jr. sustenta que se o negócio jurídico for concluído com êxito e ao depois um dos contratantes desiste e retrocede na palavra dada, deverá arcar com o pagamento da comissão de corretagem. Trata-se de um arrependimento imotivado, quando, por exemplo, a parte desiste do negócio porque muda de ideia. Quando é assim, ela deve pagar a comissão. Consonante este entendimento, predominam outros julgados de tribunais pátrios que sustentam posições semelhantes. Agora, se o arrependimento for motivado, como por exemplo, o arrependimento do comprador que descobre que o imóvel padece de vício, resta evidente que nenhuma comissão será devida. Ademais, recentemente o Superior Tribunal de Justiça decidiu que não cabe pagamento de corretagem na venda do imóvel quando a desistência da compra é motivada. O pagamento da corretagem não é obrigatório quando o comprador se arrepende da negociação antes de lavrar a escritura por razões como descoberta de risco jurídico e problemas de estrutura no imóvel. Vale lembrar que o Código Civil estabelece que o corretor deve fazer a mediação com cautela, dando ao cliente todas as informações sobre o andamento do negócio. Por isso, havendo razões que comprovem que o corretor não informou sobre as condições do imóvel ou o risco jurídico da negociação, o pagamento da corretagem não é obrigatório. Em breve, voltaremos com mais direito imobiliário aqui no ADV Especial. Um abraço e até lá! Ok, meus amigos, olha, nós chegamos naquele momentinho aqui do nosso programa que está no finalzinho. Hoje recebeu o Dr. Ivan. Nós vamos falar daquele assunto que eu gosto muito, eu falo sempre assim, gosto muito. É o espaço ou o momento divino. Veja. Vinho Dominique Ferrou Bourgogne, Pinot Noir 2017. Vinho tinto de cor clara. No seu olfato, aromas de romã,
Fruto do café, groselha fresca. O seu paladar é leve com sabor de groselha. Ervas finas, ervas aromáticas. A uva você já sabe, Pinot Noir. Ele é produzido por Jean-Jacques Dominique, região da Borgonha, na França. Sua harmonização excelente com carnes brancas, grelhados, peixes com molhos cremosos. Uma delícia! Aproveitem! Tchim, tchim! Legal, delícia. Doutor Ivan, fiquei imensamente feliz com a sua participação aqui em nosso ADV Jus TV. Muito obrigado por ter comparecido aqui no nosso programa. Doutor Marco, prazer é todo meu, né? É uma grande honra estar aqui junto com o senhor, um grande nome da advocacia em Ribeirão Preto, muito conhecido aí, contato sempre com lumiares do direito, é um prazer poder estar sentado aqui com o senhor. Obrigado pelas palavras, doutor. Olha, meus amigos, vocês podem rever este programa aqui com o Dr. Ivan, eu realmente recomendo, é só vocês acessarem o nosso site, que é o advjus.net. Inscreva-se em nosso canal do YouTube, tem acesso a todo o conteúdo do nosso portal. É youtube.com/advjusnet. ADVJus, tô ligado. ADV Especial, venha fazer parte você também. Fico por aqui, prometo voltar breve com um programa inédito. Um forte abraço, até o próximo. Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.